Estou chegando, pessoal, mais uma oportunidade para falar com todos os brasileiros, né? Temos sim que amar o nosso próximo, amar ao Criador, né, que fez os seres humanos, porque o Criador, ele que criou tudo. Ele criou, como eu sempre estou falando, a gente sempre está repetindo, que o Criador, ele criou o mundo animal, que são variedade de animais, e o mundo humano, que são os seres humanos, incluindo os índios também, incluindo também as raças, a etnia, né? Que tem vários povos de várias nações, tribo e língua, e tem um mundo terreno. Por que que a gente fala vários mundos? Porque o mundo de água é aonde os peixes, né, as baleias, né, os tubarões, né, os peixes, os golfinhos, vive ali. É um mundo de água. E tem o mundo terreno, o mundo de terra, que são as terras que o Criador deixou. E o mundo animal, que são centenas e centenas de animais. Tem o mundo espiritual também, que é o invisível. Esse a gente não vê. O mundo espiritual ninguém vê. Ele é invisível, mas existe. O mundo espiritual existe, né? Então, existe o mundo espiritual, existe o mundo material, existe o mundo terreno, existe o mundo animal, existe o mundo florestal, que é os verdes, né, que são centenas e milhares de plantas e ervas medicinais, né, que o Criador tem deixado, né? Então as pessoas têm que amar, é claro, o Criador em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo, né? Esse é os mandamentos e não viver brigando, né? Não viver brigando, como a gente vê aí nos os YouTubers, né? Falando em YouTuber, eu continuo dando a minha saudação, ou seja, saudando os YouTubers que fala na internet, que vive só de gravar no YouTube, né, fazer palestra. Existem vários tipos de palestra. Por exemplo, tem um YouTube que fala sobre a China, né? Fala que na China também tem desemprego, né? Fala sobre desemprego, fala sobre as favelas da China. Existe sim muito desemprego. E a gente vê também que a população é muito, e muita gente não consegue, é aquela luta para pegar emprego. E muitas coisas ali na China também. Muitos pensam que a China é mil maravilha, que não tem fome, não tem miséria, mas tem também. A China tem. Em todo lugar tem. Então, a gente vê os YouTubers gravando, né? A gente vê muitos ali, o vlog do Lisboa, que é o canal do Lisboa, né? Vlog do Lisboa, é no YouTuber. Tem o canal Vista Pátria, tem o canal Mundo Polarizado, né? E tem muitos canais
que a gente não a lembra, né? E tem a Revista Oeste, né? Revista Oeste, Revista Sem Filtro, a Gazeta do Povo, tem a Rádio Auriverde, né? Rádio Auriverde também, lá em Bauru, né? Então são diversas, eu não a lembro porque tem que anotar certinho, né? Então temos que unir, né? Agora esse comentário, né, que muitos youtubers, pessoas brasileiros que moram nos Estados Unidos, e a gente vê lá aquelas disputas, que eles dizem lá no comentário que um se levanta contra outro, por exemplo, pessoal da esquerda, da direita, né? Então tem aqueles vídeos da direita, tem os vídeos da esquerda, e falam que muitos estão debatendo um contra o outro, mas é assim. Mas eu quero dizer que as pessoas que dizem ser de direita não é para ficar brigando, não. Isso não vale a pena, não. Ficar brigando, debatendo. Porque enquanto isso, né, aqueles que querem a implantação da miséria, do comunismo no Brasil ou no mundo, eles estão se unindo para destruir o Brasil. Tem muita gente que tem pensamento mau. Eles leram o livro de Marx, que é aquele que começou a blasfemar contra Deus e começou a querer destruir a humanidade, né? É o Karl Marx, né? Então, muita gente quer seguir a ele, né? Mas aqueles que andam nas trevas do mal, né? Nas trevas da miséria, eles lutam, eles perdem, mas continuam insistindo. Eles perdem, eles sofrem derrota, continua insistindo. E muitas vezes aquele que está nas trevas, ele se torna perseverante. Ele está errado, mas ele está perseverando. Ele sempre persevera, sempre perseverando. E muitas vezes aquele que está na luz, que conhece a verdade, que conhece a real, né? Que não tem, ele tem um conhecimento da realidade, da verdade, né? Daquilo que é bom. Ele se desanima, aí ele começa a querer atacar, né? Combater aquele que está junto com ele, né? Um quer se levantar contra o outro, né? Então eles dizem que é da direita e um quer bater no outro, um quer ser contra o outro, é tudo do mesmo caminho. Diz que é da direita e muitas vezes querem se levantar contra o outro. Não é assim. Eu quero dizer a vocês, né, que fica aí querendo dividir a direita, eu quero dizer que o comunismo ele começa com o socialismo. O comunismo começa com agradar os pobres, começa com assistencialismo, dar ajuda, bolsa, é, várias coisas, né? Cesta básica e muitos benefícios para depois pegar, através daquele anzol, né? Pegar o peixe, né? Pegar aquela vítima, né? Porque eles ficam vítima, né? Ficam achando que as pessoas têm que viver só de ajuda e não aprende a trabalhar, não aprende a estudar, odeia a carteira de trabalho, só quer só ajuda, só esmola, esmola do Estado, esmola e auxílio só. Tudo bem, a gente não é contra ajudar,
as pessoas, mas não pode viver só de esmola e não estudar, porque quem não estuda, ele fica ignorante. Eu já falei que quem não estuda, ele se passa a ser um ignorante, porque ele não conhece nada. Estudar, trabalhar, ser um empreendedor, ser um acionista, abrir o seu próprio negócio, né? Então, o comunismo, ele quer dividir, né, o povo, né? Dividir o negro contra o branco, dividir aquele que é casado contra o solteiro, né? E quer jogar um contra o outro, né? E muitas vezes muita gente está nas trevas, na mentira, mas eles insistem, né? Enquanto muitos aí que se diz aí que é da direita, tá aí só fartando é, destruir o outro, destruir o seu amigo que é do mesmo lado, né? E ficar brigando, não é hora de unir. Tem que largar a mão dessa pouca vergonha de ficar rebatendo contra o outro, ficar querendo brigar contra o outro. Tem que se unir, porque quando, né, o comunismo entra, ou o radicalismo, ou mesmo o islamismo, né, o islamismo radical, aonde toma conta, aí vem a lei da Sharia, né, lei da Sharia, né, a escravidão, né, e outros tipos de coisa, né, outras falsidades, né, falsas religiões que existem por aí, né, o islamismo radical, né? Eles entram, depois que eles assumem o poder, também o comunismo. O comunismo, depois que entrou, aí não tem mais jeito. Então, eles querem dividir enquanto as pessoas ficam brigando. Aí, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão no caminho errado, estão aí, né, tentando dominar, né? Dominar as mentes. A gente vê que em muitas escolas, muita universidade hoje, o sistema do marxismo, né? Marxismo, stalinismo, maoísmo, tudo isso tem entrado na cabeça dos jovens. Por quê? Porque muitas vezes, né, os marxistas, as pessoas que andam seguindo, né, essas pessoas que causou a morte de milhões e milhões de pessoas através do comunismo, né? Mas o comunismo tem sido derrubado, né? E o muro de Berlim caiu, a ex-União Soviética caiu, mas eles não desistiram, não, eles estão lutando. Então, você que conhece a verdade, que diz que é da direita, você vai brigar contra o seu amigo, seu irmão, seu companheiro, né? Porque está escrito assim: quão bom e suave que os irmãos vivam em união, né? Os irmãos que de nação, né? De e segue a sua nacionalidade, né? Os seus princípios, os seus valores, não vale a pena as pessoas ficar querendo brigar, né? Dividir a direita. Não vale a pena dividir pessoas. O que vale a pena é as pessoas perseverar, se unir para poder conquistar. Porque mesmo aqueles que estão nas trevas, mesmo perdendo, eles continuam a lutar para poder ganhar, né? E você que conhece a verdade, e você que se diz de direita, está querendo dividir a direita? Então eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais assim, de mais temor, mais vergonha. Um modo de dizer, né? Isso é coisa do antigo, ter mais vergonha, agir com sabedoria, ser mais perseverante,
plantar a boa semente, porque se vocês plantar divisão, né? As pessoas que andam junto, plantar divisão no meio, né? Das pessoas, da sociedade, vocês vão colher a divisão, né? Então, tem que se unir, tem que abrir a boca, né? E a gente vê os candidatos aí, né? Pessoas aí que estão preparando para se candidatar. As pessoas que entram para se candidatar para presidente, governador, senadores, tem que ser pessoas que semeiam a boa semente para sempre, 24 horas. Semear a boa semente. Não é só ficar preocupado com dinheiro. Dinheiro não é felicidade. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Quanta gente se corrompendo aí, né? A gente vê nessas corrupção, né? Dinheiro que cai, né? Como se fosse dinheiro a rodo, né? Como no tempo que a gente morava no sítio, né? Perto das lavouras de cafezais. Então usava o rodo, né, para puxar o café, né? Então hoje a gente vê, né, pessoas com aquele dinheirão aí, mas isso daí é corrupção. Isso daí, no fim, só traz tristeza, morte, porque dinheiro não é felicidade. Pode ter um barracão de dinheiro, mas não é felicidade, é uma ferramenta, mas estão usando diferente, estão roubando dinheiro público. Muita gente estão roubando, defraudando, gastando dinheiro naquilo que não deve, né? Em vez de fazer o bem, né? Em vez de fazer melhoria para o seu país, né? Estão aí defraudando, enganando, né? Mas só que isso daí não vai para frente. Isso daí não é bom resultado. Futuramente, isso daí só traz miséria, tristeza, né? Porque se desviar o dinheiro da saúde para os seus bens, para fazer prostituição, anarquia, né? E fazer festança, isso daí não vale a pena. Porque a área da saúde vai faltar dinheiro, a área da educação vai faltar dinheiro, né? Os aposentados, né? Se fala muito que não tem dinheiro para a aposentadoria. Tem sim, tem dinheiro, tem gente aí, muita gente estão causando rombo, né? Dinheiros milionários, tirando o dinheiro público e embolsando esse dinheiro, né? A corrupção lavada que está invadindo tem dinheiro sim para aposentados sim, porque quanta gente ganhando bem, né? Quantas autoridades ganham bem e não falta dinheiro, estão querendo dinheiro a rodo, né? Puxar o dinheiro milionário, dinheiro que podia fazer bem para o Estado, né? Para aqueles que necessitam, né? Então a gente tem que amar ao Criador de todo o coração e de toda a alma e amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito importante. O dinheiro não é felicidade. Tem muita gente enganado, né? O dinheiro na cueca, né? É aquele caso lá que um fulano lá, o pessoal comenta que pôs dinheiro até na cueca. Isso daí não é boa semente. Isso daí prejudica as pessoas. Isso daí é a derrota, né? Isso daí não é vitória para as pessoas. Porque a gente não é completo, a gente não auto se completa só com dinheiro. Não, não é assim. O dinheiro é uma ferramenta. A gente se autocompleta
quando a gente tem saúde, quando a gente se alimenta bem, quando a gente não fica fazendo extravagância, né? Mas faz as coisas certas, alimenta-se bem, dorme na hora certa, né? Procura se alimentar com alimento que seja bom para a saúde, né? Não é se embriagando, se topando com droga, né? Tem muita gente que tem dinheiro, mas não pode comer nada, é doente. Então isso não vale nada, né? Então a gente tem que tratar os outros com bondade, empatia, compaixão, né? Independentemente de que seja quem for, né? Porque se a gente é que nem um vendedor, se o vendedor vender um produto falso, isso daí vai prejudicar as pessoas, né? Então, é, temos que fazer aquilo que a gente quer para a gente tem que fazer também para os outros, que é o bem, né? E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Né? Isso daí até na Bíblia está escrito isso daí. Então temos que fazer o bem, já que a gente quer o bem para a gente. Porque a gente faz o mal para a gente, ou seja, para os outros, aquele mal vai voltar para a gente, né? Então está aí, né? O amor verdadeiro. E eu quero falar sobre outros assuntos importantes sobre o magnésio. Muitos youtubers, até doutores, né, têm falado sobre o magnésio, né? O magnésio e a vitamina D é um mineral, né, que pode influenciar na absorção e a regulação da vitamina no corpo, né? Então, o magnésio e a vitamina D, a vitamina do sol, né? Que muitos não tomam o banho de sol, mas pode tomar o banho de sol, né? De manhã às 8 horas, né? E das 4 horas da tarde tomar o banho de sol. É muito importante a pessoa tomar sol pelo menos 15, 20 minutos todos os dias na sua varanda, se tem varanda, né? Se tem varanda na sua casa, né? Mas de qualquer jeito dá para tomar. Mas as pessoas muitas vezes precisam da vitamina D, precisa muitas vezes de tomar um suplemento, né? O magnésio participa de várias etapas que ajuda junto com a vitamina D, né? Agir melhor no organismo, né? Então, o magnésio e a vitamina D e a vitamina C, esses três aí, ajuda a melhorar a pressão, né? Pessoas que tomam remédio de pressão, né? Sempre tomando remédio de pressão. Se as pessoas tomaram o magnésio e a vitamina D e a vitamina C, não vai precisar viver tomando medicamentos fortes, né? Porque muitas vezes os medicamentos não resolvem, né? 100%, né? Então, é importante o magnésio. É um mineral essencial, né? Que ajuda as pessoas. O magnésio entra nessa relação, né? O magnésio ajuda nas reações que transforma a vitamina D, né, que o corpo consegue usar. Isso significa que ele não atua apenas na absorção indireta, mas também na regulação e no aproveitamento dessas vitaminas em tecidos importantes, né? Então, o magnésio é importante. Um lugar que as pessoas, todo mundo fala, né?
os youtubers, né? Que tem muito magnésio é o solo do Japão, né? Porque o Japão tem muito vulcão, né? Vulcão, ou vulcões, né? Vulcões no plural. E aonde tem vulcões, a água tem muito magnésio. E lá no Japão, é, a pesquisa lá indica que as pessoas não têm problema de coração, não tem problema de pressão. Por quê? Porque ali tem muito magnésio. A água mesmo, ela é magnesizada, né? A água do Japão tem muito magnésio na água. Então as pessoas não sofrem de pressão como aqui. Aqui já o solo aqui é mais pobre de magnésio. Então as pessoas, né, brasileiro aqui, toma muito remédio de pressão e sofre de hipertensão, né, arterial. Por quê? Porque o solo e a água aqui não tem tanto magnésio. Já no Japão tem muito magnésio e o iodo também, que é através do peixe, né, que eles comem muito peixe, e é uma área muito propícia a peixes, né? Peixes ali do mar, porque o Japão ele fica num lugar ali que aonde tem muita pescaria e o peixe também ele é rico em iodo, ômega 3, né? Então os japoneses eles têm saúde e não têm aquela hipertensão, aquela pressão alta, né? Por quê? Por causa da água aqui, tem magnésio na água, né? Devido aos vulcões. Aonde tem os vulcões, as águas têm muito magnésio, né? Então, essa dupla importante que é o magnésio, vitamina D, e a gente, para ter uma pressão boa, é só comer sempre, né? Alimentos que tenha vitaminas, potássio, né? É potássio que tem na berinjela. É berinjela, né? Não, é beterraba, é a beterraba. A beterraba pode comer cozido, né? Se não quer comer, por exemplo, de outra maneira, ou fazendo suco, pode fazer ela cozida e comer, que ela ajuda bastante na pressão, né? E o magnésio e a vitamina D ajuda a dar um equilíbrio também na pressão e a vitamina C, né? Que ajuda a manter a saúde dos ossos, né? O magnésio, vitamina D contribui para os funcionamentos e o equilíbrio da circulação, também da pressão, né? Mantém os ossos com saúde, contribui para o funcionamento muscular, o equilíbrio do cálcio no corpo, porque não é só tomar cálcio, né? Já o magnésio e a vitamina C dá um equilíbrio no cálcio, né? Porque se tomar o cálcio em excesso, tomar só ele, vai calcificar até as artérias, né? As artérias também pode ser calcificado, né? Então, o magnésio e a vitamina D podem influenciar a resposta ao suplemento de vitamina D é positivo, né? Positivo, né? É claro que é muito importante as nozes, as castanhas, as amêndoas, as aveias, que tem rico em magnésio, né? O que eu tenho falado aí. A aveia, as nozes, as castanhas, né? Então, é muito importante, né? E estudos científicos, né? Que
já declarou, né, que é muito importante a vitamina D e o magnésio, né, que reforça, né, os níveis inadequado, né, quer dizer, a falta de magnésio vai reforçar, né, desse mineral que pode ajudar, né, ele pode ajudar com certeza, né. Então, por exemplo, quais os sinais que pedem mais atenção sobre essa deficiência, né? Então, as pessoas que tomam remédio, gente novo, né? Tem gente novo tomando remédio de pressão alta e não tem nada no coração, né? Então, é isso aí. Para poder suprir essa carência de vitamina e melhorar a pressão, tem que suplementar com magnésio, né? O magnésio, eu já falei que está na aveia, que está nas castanhas, aveia, que é muito importante, a amêndoa também, né? E tem outros que tem, né? Tem muita coisa que tem, né? O gergelim também tem magnésio. A semente de abóbora também tem magnésio. Então tem que usar isso sempre, né? E usar a beterraba feito em salada também, isso vai ajudar. Então, quais os sinais que mostram e que a gente deve ter mais atenção voltado para a deficiência, né? Então, tem que ver, né, que a falta de magnésio, a vitamina D, tudo isso, e a vitamina C, é esses três, né? É esses três. Para equilibrar a pressão, é a vitamina C, a vitamina D e o magnésio, é esses três aí. E uma boa alimentação e beber muita água, né? Então, a falta de magnésio, de vitamina D, então, o que causa nas pessoas é o cansaço frequente, fraqueza muscular, cãibra, né? Dores nos ossos, maior sensação de indisposição, né? Não tem vontade de fazer nada, né? Então, o magnésio participa de reações que transforma a vitamina D em forma que o corpo consegue usar melhor, né? Então, é uma ativação importante. E quanto à regulação, é quando o magnésio está baixo, o corpo pode ter mais dificuldade para regular e aproveitar a vitamina D. Então é necessário é necessário o magnésio, né? É um magnésio, né? Para que haja uma regulação, né? Então vai ajudar, né? Por exemplo, os ossos, né? A dupla, que é o magnésio e a vitamina D, ajuda ao equilíbrio do cálcio e fósforo, que contribui para a manutenção da saúde dos ossos, né? Por exemplo, o músculo. Os níveis adequados, né, favorece o funcionamento muscular e pode ajudar a reduzir fraquezas e cãibra. É claro, né, que o potássio que está na banana, a banana tem potássio, né? Então ajuda também, né, para combater as cãibras. Mas o magnésio, ele também tem esse papel também de ajudar a evitar cãibras, né? Por exemplo, as evidências que em estudo que diz, né, que indica que o magnésio pode influenciar a situação e o metabolismo e
dar a resposta à suplementação de vitaminas. O magnésio ajuda a complementar outras vitaminas, né? Com certeza, né? Então, isso é importante, né? Por exemplo, as fontes ricas e que ajuda, por exemplo, sementes, leguminosa, cereais integrais. Vamos ver aqui. Então, tudo isso é importante, né? Oleaginosa, que ajudam, aumenta a ingestão de magnésio, né? Então, isso tem na semente, como eu já tenho falado, tem magnésio na semente, nos grãos integrais, tem tudo que é integral, tudo que é natural. A gente tem que comer mais, descascar mais frutas e comer mais frutas, né? Mais grãos integrais e evitar, né, de desempacotar, né? Abrir pacotes industrializados, né, cheio de recheio que não é bom, né? Que tem muitas misturas no meio, né? Sorvete, né, muito recheado, né? O sorvete é bom fazer em casa, né? O sorvete recheado em casa, pode fazer um sorvete que não venha fazer mal para a sua saúde, para a saúde das crianças, a saúde dos moços, a saúde dos pais, das pais e mães, né? A saúde da avó, né? Então, a pressão vai melhorar, por exemplo, na sua avó, no seu avô, no seu pai, ou aquele que está na sua casa, no seu lar e tem pressão e toma remédio direto, tem que tomar suplementos e alimentos que contenham magnésio, vitamina D e vitamina C, né? Esses três aí vai dar um equilíbrio e a pressão não vai ficar subindo, não vai ter aquele desequilíbrio, né? Não tem magnésio, não tem vitamina D, então fica aquele vai e vem, sobe e desce, sobe e desce. Toma remédio, e às vezes o remédio não resolve. Abaixa, depois sobe, sobe e desce, sobe e desce. Mas o tratamento, fazer um tratamento, uma alimentação adequada, rica em magnésio, vitamina D, vitamina C, usar o limão também, o limão é rico em vitamina C, acerola, e tem muitas frutas, tem vitamina C. Então, o melhor caminho é consumir, ou seja, acostumar a combinar alimentação equilibrada, exposição solar, que tem a vitamina C, está no sol. Tem que tomar sol, porque muitas pessoas trabalham dentro de um lugar no escritório fechado, ele não toma sol. Ele toma assim, ele sai quando ele termina o serviço, quando ele entra, depois ele termina o serviço, ele sai, ele toma o sol, mas aquilo lá só não é suficiente, né? Porque logo ele já chega em casa, né? Aí ele vai se cuidar, ele vai se banhar, ele vai trocar uma roupa e dificilmente ele toma uma quantia, né, de sol que precisa, né? Ele não toma um banho de sol, né? Então ele vai da casa para o trabalho, para a empresa trabalhar, ou da igreja para a casa, né? E ele não toma o sol que tem muita vitamina C. Isso é muito importante, sim, com certeza, né? Então, os benefícios da vitamina C. Agora eu quero falar da vitamina C. A vitamina C ela é muito importante para nós, para todo mundo, todos, para criança, para jovem, para pessoas de mais idade. As pessoas podem ter uma saúde boa e não sofrer depressão, né? Porque isso muitos estão achando normal as pessoas ficar dependente de farmácia, tomando remédio para baixar a pressão.
mas pode, através da alimentação e usar o que eu tenho falado, que é a vitamina D, a vitamina C e o magnésio, isso daí não é um remédio controlado, né? Isso são minerais que a gente precisa, né? Embora que o cientista pesquisou, né? Se o homem veio da Terra mesmo, né? E através do DNA, né? Eles fizeram a pesquisa que os minerais que tem na Terra também tem do corpo humano. Aí eles concluíram e sentiram firmeza que o primeiro homem, que foi Adão e Eva, que nasceu do pó mesmo, ele foi feito do pó da terra, que o Criador fez uma bolinha de barro e soprou e eles tornou a alma vivente. Aí o cientista fez o DNA no laboratório, né, sobre a Terra, né, comparando a Terra com os seres humanos e comparou que muitos minerais que tem na Terra tem também nos seres humanos. Aí eles concluiu e acreditou que o homem veio mesmo do pó da terra. Ele chegou a essa convicção que o homem foi feito do pó da terra, porque os minerais que tem na terra, muitas coisas que tem na terra, tem dentro do sangue que corre nas nossas veias. Então, os benefícios da vitamina C. Os benefícios da vitamina C é muito também. É muito, né? Tem muita gente que não acredita, né? Fala de um chá, não acredita, né? Porque a pressão que fica em desequilíbrio, pressão arterial, né? Tem que a pressão baixa e tem a pressão alta. A pressão baixa, se as pessoas comerem alguma coisa, né? Alguma coisa forte, né? A pressão sobe, né? Agora, as pessoas precisam se alimentar para que mantenha a pressão sempre no equilíbrio certo. Agora, a pressão alta tem que ser equilibrado através de minerais e de um alimento que contenha o que eu já falei, né? Por exemplo, os benefícios da vitamina C regula a regulação do metabolismo, né? Primeiro, os benefícios da vitamina C. O primeiro, regulação do metabolismo, que está na laranja, está na tangerina, está no mamão, né? Está na cerola, a vitamina C, está no limão. Então, é a regulação do metabolismo. Primeiro, né? Segundo, ajuda a aliviar o estresse também. É muito importante. Terceiro, ajuda o bom humor, né? Melhora a felicidade, a pessoa fica mais alegre. Quarto, ajuda no clareamento de mancha. Quarto. Quinto, proteção contra a doença cardiovascular. É quinta, né? Agora sexta. O sexto fortalece os ossos. O sétimo, aumenta a absorção de ferro, né? Você vai comer o espinafre tem ferro, né? Então, através da vitamina C, do limão e de outras frutas que têm vitamina C, vai ser mais aproveitado o ferro, né? E eu li sobre primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sábado,
Sexta, sétimo, né? Olha eu confundindo aí. Confundindo os dias da semana, né? Então foi regulação do metabolismo, que é primeiro. Segundo, ajuda a aliviar o estresse. Terceiro, ajuda no bom humor. Quarto, ajuda no clareamento das manchas. Quinto, ajuda na proteção contra a doença cardiovascular. Sexta, fortalece os ossos. Sétimo, aumenta a absorção do ferro. Oitavo, redução do mau colesterol, né? Que fala muito sobre o colesterol, mas é uma gordura ruim, né? A gordura que prejudica, né? Então, a vitamina C, ela é muito importante, né? Que ela é conhecida como ácido ascórbico, né? É muito importante. Então, tem muitos doutores que ele não estuda isso, né? Os doutores, né? As enfermeiras, as nutricionistas, principalmente os doutores, as enfermeiras, devem estudar a nutrição. Deve estudar e deve também estudar a fitoterapia, porque tem muitos que não acreditam em planta. E o doutor, ele para autocompletar, eu estou usando essa palavra autocompletar, por completo, para ele saber mesmo por completo, o doutor ele tem que estudar também a fitoterapia, que é plantas e ervas medicinais, e a nutrição. O doutor precisa saber de nutrição também. Os doutores em geral precisam saber sobre isso daí. A hidroterapia, como tratar as pessoas com água. A helioterapia, que é tratar as pessoas com a luz solar, né? Então, tem vários tratamentos, tem muitos tratamentos, então tem que estudar essa área também, né? Tem muitos doutor, né? A gente vê que aqui no YouTube tem o doutor Marcos, né? O doutor Marcos, ele é cardiologista, né? Doutor Marcos, ele é cardiologista e ele entende sobre a área da fitoterapia, ele entende sobre a nutrição, ele entende as partes, ele é um doutor formado e é autocompleto, quer dizer, ele sabe de toda a área, né? Ele não sabe só do estudo de cardiologista, ele sabe de todas as áreas, né? Quer dizer, ele já entende como um todo, ele já é completo, né? Na ciência médica, tanto na tradicional como a tratamentos naturais, ele entende, né? Então isso é importante. Então, o doutor Marcos, ele entende, né? Em todo esse sentido, em todas as áreas, ele entende, né? Então é muito bom isso daí. E essa vitamina C, ela é bom para a célula, porque não é só tomar chá ou tomar um extrato de planta, né? É ter o corpo, o organismo com a imunidade alta, né? Porque dentro do organismo das pessoas existe os anticorpos, existe as células de defesa também que combate a doença, né? Então, muitas vezes acontece, né, de pessoas vão para o hospital, né, e ele toma medicamentos, né, e o corpo dele não reage. O que é? As células não estão reagindo. Quer dizer, se as células, os defensores, né, as células defensoras do organismo não funcionam, pode tomar o que for, que não resolve, né? Porque o corpo, o organismo, ele tem que reagir também contra a doença, né? Se não reagir,
aí não tem jeito, né, dele se recuperar da saúde, né? Então, é muito importante isso daí, né? Então, tem muito assunto que a gente podia falar, e não vai ser possível a gente falar. E também sobre o sal, né? Que as pessoas têm que mudar o sal. Não vai dar para mim falar muito, mas eu vou falar até completar o horário, né? Sal integral traz benefícios, né? A ciência já confirmou, né? Confirmou o sal integral. É aquele que sofre pouca ou nenhum processo industrial, né? Preservando a sua matriz mineral, né? E natural, né? Porque, ao contrário, o sal refinado, ele é quase puro cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal que faz mal. Então tem que usar o sal de qualidade, né? É o sal integral, né? Então, para não demorar muito, eu vou citar o sal, né? O sal rosa do Himalaia. É claro que tem que tomar cuidado, que muitas vezes pode comprar o sal do Himalaia e não é o sal do Himalaia. Eles jogaram a tinta no sal do Himalaia e as pessoas pensam que é e não é. Porque ele é meio avermelhado, né? Ele é meio de cor. Então precisa tomar cuidado para não comprar o sal que se diz que é do Himalaia e o sal falso, né? Então, esse sal, né, é extraído da mina no Paquistão, né? Lá no Paquistão, né? Esse sal é famoso, né, por ter um tom rosado, ele é rosado, né? Que vem do óxido de ferro presente, né? Que está presente nele, né? Então é muito importante. Ele tem cálcio, magnésio, potássio, ferro, né? Cobre e outros minerais, né? Então é muito importante esse sal. Então não use mais o sal refinado, né? E o sal marinho também. O sal marinho ele é produzido pela evaporação direta da água do mar, né? Sem refinamento intenso, ele não é refinado, né? E preserva os minerais como magnésio, potássio, cálcios, né? E outros minerais, né? Então ele é muito princípios ativos que tem, e ele ajuda na manutenção, no equilíbrio eletrolítico, da digestão, da função cardiovascular, né? O sal marinho integral. E a flor de sal também. Essa que é a flor de sal, é o sal especial cristaliza nas superfícies das salinas, né? Aonde ele escolhe o sal, que o sal vem do mar, né? Nos dias de vento e sol forte, né? É colhido manualmente e possui texturas delicadas e sabor mais suave, né? Então é muito importante. E a finalização, né? É isso aí, né? É um sal, é a flor de sal que realça o sabor sem exagero, né? Tem o sal de cinza. O sal de cinza é comum na tradição francesa, né? E ele é coletado do fundo das salinas e tem uma coloração acinzentada natural, né? Devido ao contato com as argilas, né? Então ele retém umidade e altos níveis de magnésio, sendo apreciado por seu sabor, né? Sal negro, tem o sal negro também, né? O sal negro também muito utilizado na culinária indiana também. Então, nas receitas veganas,
para adicionar um sabor levemente sulfuroso, né? Reminiscente, né? E é muito importante, né? Então, ele é composto de enxofre naturais, mas o seu uso no cotidiano deve ser moderado por causa do sabor marcante, né? E tem o sal vermelho também, do Havaí, né? Então, é colorido por argila vulcânica, né? E contém, vamos ver aqui, ele é rico em óxido de ferro. Esse sal possui um teor mineral diferenciado e pode fornecer pequenas quantidades de ferro biodisponível também. Sal preto do Havaí, né, que eu já tenho. Eu não falei ainda, né? Então, o sal preto, ou seja, é o sal havaiano, né? Que é do Havaí, né? O sal celta, de cor, né, cinza, úmido, proveniente de salinas da Bretanha, França, né? Esse sal retém boa umidades e minerais também, né? O sal de Mossoró também é muito bom, né? O sal de Mossoró, produzido no Rio Grande do Norte, é um dos mais tradicionais e importantes do Brasil, extraído da salina na região da Costa Branca. Resulta da evaporação natural da água do mar, favorecido pelo clima quente, vento constantes e baixa pluviosidade, né? Então está aí, né? É muito importante esse sal. O sal de Mossoró é muito bom. E agora a gente quer falar um pouco sobre esse negócio de sangrar o nariz. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Tem pessoas ou crianças mesmo que sangra, começa a sair sangue do nariz. Então, pode ser o clima seco, baixa umidade do ar, uso constante de ar condicionado, alergia respiratória, gripe, resfriado pode ser, esse negócio de sangrar, sangrar o nariz, né? Sinusite, coçar e manipular o nariz, criança que fica coçando o nariz toda hora, né? Fica coçando. Pode também ser esse resultado. É que nem os olhos, ficar esfregando os olhos, né? Por exemplo, você ficar esfregando os olhos, toda hora esfregando os olhos, irrita. Os olhos você não pode ficar esfregando. E criança muitas vezes faz isso. Não pode ficar esfregando porque irrita os olhos. E o nariz também, ficar toda hora mexendo no nariz, pode ser também esse problema de ficar sangrando, né, o nariz. E tem vários fatores, né? Toda hora mexendo no nariz, pode ser gripe, pode ser o que eu tenho falado aqui, coçar o nariz, assoar com força excessiva, né? Por exemplo, tá tendo catarro, né? Então fica suando com força, pode também dar problema, né? Prejudicar algumas veias do nariz, né? E pode dar problema. Uso frequente de spray nasal. O spray nasal não é aconselhado usar, que faz mal. Tem muita gente usando o spray nasal e não usa só 2 vezes. Usa 5, 6, 7 e faz mal. Dá problema na saúde se usar esse spray nasal, porque as pessoas não usam só 2 vezes, eles usam 5, 6, 7. Então, esse é o problema. Pressão arterial elevada também pode também sair sangue do nariz também, né? Tem que ver tudo isso daí, né? Então está aí, né?
Então, quando acontece isso, que sai o sangue do nariz, tem que manter a calma, não ficar, né, com medo. Sente-se, incline levemente a cabeça e o tronco para a frente. Respire pela boca, pressione a parte macia do nariz com o dedo por 5 a 10 minutos sem soltar. Né? Aplique uma compressa fria de lateral, né? Compressa fria no nariz ou no rosto, próximo à região, e assim por diante, né? Então, é importante. E não incline a cabeça para trás. Não, aí não, né? Aí não pode, né? Então, eu podia falar até mais coisas, né? Até mais coisas que eu podia falar, mas não vai poder falar, né? Sobre a sífilis. A sífilis é uma doença que transmite, é uma doença sexualmente transmissível. É pessoas que têm muito parceiro, pessoas que andam fazendo relações sexual com muita gente, então pode transmitir a sífilis. Né? A sífilis, existe tratamento, sim, existe prevenção, né? Mas pessoas que fazem muita relação sexual com várias pessoas, pode dar problema, sim, com certeza, né? Pode dar problema, né? E também os problemas silenciosos nas unhas, né? Então, a gente tem que estar atento às unhas. Se as unhas estão amarelas, pode refletir algumas coisas, né? Então, tem várias maneiras que as pessoas podem descobrir, através das unhas, o que as pessoas estão tendo, algum problema de saúde, através das unhas pode descobrir, pode detectar, por exemplo, anemias, né? E vários sintomas, né? Vários sintomas. Então está aí nessas dicas e que o Criador possa estar com as mãos estendidas sobre todos os brasileiros e vamos se unir, porque dividir, um reino dividido, ele não vai ganhar. Isso daí está escrito até na Bíblia, que um reino dividido, ele não prevalece. Mas quando o reino ele não é dividido, ele é unido, quando a nação é unida, ele consegue vencer. Mas quando a nação é dividida, ele jamais consegue vencer. Então, até a próxima oportunidade. Até lá.